noite, Andréia. Boa noite, Léo. Boa noite, Vânia. Boa noite, Marisa. Boa noite, Valéria. Boa noite, Taninha. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Nilzete. Boa noite, Rui. Boa noite, Medeiros. Boa noite, Márcia. Márcia Conceição. Desculpem o som aí, mas a única gravação que eu encontrei dessa música foi essa, tá? Boa noite, Osmar. Boa noite, Glória. Boa noite, Cléo. Quem quiser ouvir essa música depois, ela se chama O Consolador. Está disponível no YouTube. Depois eu coloco o link dela também lá no Facebook para quem quiser. Vou colocar logo agora. Estou com ele aqui aberto. Não, tem que esperar fechar o vídeo, depois a gente coloca. Tá? Então, boa noite a todos, né, e a todas. Mais um estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma noite de estudo, né? Mais uma noite de trabalho aqui na casa. Eu já falei isso segunda-feira passada, mas a gente vai repetir. Ainda estamos com a casa com trabalhos internos, com os devidos cuidados, né? Então, não há aglomeração entre nós aqui. Aglomeração, para quem não sabe, você tem que ter a distância inferior a 1 metro, estar sem máscara, ter contato físico. Isso é que chama aglomeração. O que nós fazemos aqui não é aglomeração. Os médicos têm cadeiras separadas, está todo mundo de máscara, tem álcool gel na porta, tem álcool gel na saída, tem álcool gel na mesa, tem álcool gel na porta do banheiro. Então, assim, o que não falta é como se higienizar. Os médios não estão se tocando, os passes estão sendo feitos à distância. Então a pessoa pode se contaminar em qualquer outro lugar. Pode se contaminar aqui? Pode, mas as chances aqui são menores. É mais fácil você se contaminar no mercado do que aqui. Aqui o contato praticamente inexiste, né? Então a gente está fazendo isso para a preservação dos próprios trabalhadores, né, e de quem vem à casa. Mas estamos pensando em fazer como algumas casas estão fazendo e algumas igrejas estão fazendo, que elas aceitam o convite previamente. Então, assim, como você já tem um elo com a gente aqui através do Facebook e tal, quem quiser tem lá o botãozinho do WhatsApp, então fala assim, eu quero ir à casa hoje. Então a gente vai reservar X entradas e as pessoas que contactarem
com antecedência, claro, serão priorizadas, né? E aqui a gente vai ter que limitar a entrada, mas isso não está decidido ainda. A gente está estudando uma forma de fazer isso de maneira que também preserve os trabalhadores, né? Porque uma vez que coloca as pessoas aqui dentro, as pessoas vão querer tratamentos, né? E aí a dinâmica teria que mudar, não poderia ser a dinâmica que a gente está habituado a fazer, né? Então, como fazer uma avaliação, que é uma coisa mais intimista, mais próxima, né? Como fazer um tratamento de saúde com várias pessoas, tendo que limpar as marcas. Isso a gente não conversou ainda. Mas estamos avaliando essa possibilidade, né? É melhor limitar do que não fazer. Estamos tratando casos de emergência, mas a maioria do tratamento é à distância mesmo, né? Então, assim, em termos de aviso, acho que era só isso, né? Algumas pessoas vieram a casa em busca das cestas básicas, nós estamos reavaliando o trabalho para ver se há possibilidade de aumentar, né? Nós fizemos uma campanha ano passado, que foi o Natal, né? A campanha de Natal, eu chamei de Natal Responsável. Essa palavra foi escolhida propositalmente, porque a gente entende que é uma noção de responsabilidade para com o próximo. E deu muito certo, e algumas pessoas disseram, não, eu quero contribuir permanentemente. Então a gente vai remodelar essa campanha para que ela seja uma coisa fixa. A gente sabe que não vai ser nos mesmos valores, mas eu tenho reforçado que o lance da campanha não é o quanto você vai... Oi, Simone, boa noite. Simone está do outro lado do Brasil, mas pode ajudar também na campanha, tá, Simone? Hoje em dia tem o Pix, né? Então você transfere o dinheirinho aqui para a conta e ajuda a gente aqui na campanha. Então o problema não é o quanto você vai doar, tem mais a ver com regularidade. Então eu só posso dar R$10, mas poxa, se eu puder contar com R$10 todo mês, né, com 5 doadores, a gente monta uma cesta, né? E aí é uma família que você está ajudando, você não está ajudando uma pessoa, você está ajudando uma família. Você não está vendo quem está do outro lado, mas você está ajudando uma família inteira. Então, a ideia da campanha é essa, é aumentar o número de colaboradores, né? Porque a gente tem visto que as necessidades aumentaram, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, mas acho bom reforçar, né? O Espiritismo tem várias frentes de trabalho, a gente costuma dizer que a maior qualidade de todas é o esclarecimento, e é o foco da nossa casa. Trazer luz, né? Esclarecer é trazer luz, trazer clareza, né? O pensamento, enxergar as coisas, compreender melhor. Isso seria a maior de todas as caridades. Mas a caridade material também é urgente quando a pessoa não consegue pensar em mais nada, né? Então, e a gente está vivendo um momento que está pedindo esse tipo de auxílio, e aí, então a gente tem procurado sensibilizar os colegas, né? Nesse sentido. Está apertado para todo mundo, mas quem ainda tem condição de ajudar, que possa ajudar. Então a gente vai lançar só para facilitar, né, um folderzinho, vai jogar aí no WhatsApp, vai jogar no Face, nas mídias que a gente tiver disponível aí. A gente está pensando em botar um Instagram para Face lá só para poder fazer essas campanhas, porque tem gente que acessa uma e não acessa a outra, não gosta dessa mídia, mas eu gosto da outra. Então a gente vai trabalhar dessa forma aí, para ver se a gente alcança um número maior de pessoas, porque o mundo caminhou nessa direção, né? Então já pensei até fazer uma conta no Twitter para botar os avisos lá, porque aí o pessoal segue no Twitter. Tem gente que se afiniza mais com determinada rede do que outra. Então a gente abre para todas logo e vamos divulgando aí esse trabalho, que é um trabalho que só funciona se as pessoas aderirem, né? Então assim, não adianta uma pessoa querer fazer isso sozinha. Todas as grandes campanhas, todos os grandes trabalhos de caridade, exemplo do que o Divaldo faz na Bahia, do que a Madre Teresa fazia, depende de colaboradores, né? Ah, mas você pode firmar parceria com o governo, mas é uma forma de colaboração, você tem que mostrar o serviço, né? Então, a gente vai tentar sensibilizar as pessoas nesse sentido, tá bom? Então, dito esses avisos aí, vamos ao estudo da noite de hoje. Bem, a gente vai dar continuidade aí ao estudo do Evangelho. Ainda estamos no capítulo 12, ainda é o amai os vossos inimigos. E a gente vai fazer um tema que quem já estudou o Evangelho já conhece. Parece um tema antiquado. Ele era muito atual para a época dele, mas a gente vai ver que a gente pode fazer uma releitura dele, né? Então, qual é o tema? O duelo. Faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, porque à época de Kardec, os duelos, na grande maioria dos países, ainda era legal. Ou seja, você podia duelar legalmente, né? Então, você tinha um apoio
institucional, governamental, para que isso acontecesse. Você não estava cometendo nenhum crime ao duelar, desde que você respeitasse as leis do duelo. E cada civilização tinha uma forma de duelar diferente. A Lúcia está me lembrando aqui que a gente agora está colocando também as palestras no YouTube, tá? Então, no início, até eu vou colocar o link do YouTube também no Face, para o pessoal ir acostumando. Mas a gente tem colocado lá no YouTube. Começamos semana passada, né? Então, eu vou colocar de trás para frente, vou baixando aos pouquinhos, mas justamente por conta disso, porque seria mais um canal de divulgação, né? Para ampliar esse canal de divulgação. Então, voltando aqui para a questão do duelo, né? Então, o duelo, o duelo clássico que a gente conhece, aquele duelo que se fazia muito na França, né? Dos espadachins, né? Os espanhóis também faziam muito isso, né? Mas existiam outros duelos, né? Existia o duelo com arma de fogo, né? Existia o duelo em forma de luta livre, que era muito comum também no Oriente. O duelo com círculo de fogo, como os apaches faziam, né? Então botava os dois ali no meio e agora vocês resolvam os problemas de vocês aí. Duelo com arma de fogo, os mais famosos aqui no Brasil, né, pra gente, era o faroeste americano, que era quem saca mais rápido, mas o europeu duelava diferente, estavam-se 10 passos, virava e atirava. Quem acertou o outro acertou e muitas vezes morriam os dois. No Nordeste brasileiro, tem muito registro histórico desses duelos aqui no Nordeste brasileiro, né? E um monte de outras formas de duelo. O duelo era tão ritualístico que as pessoas tinham direito a padrinhos, então cada um tinha um ou dois padrinhos. Chegou um ponto que tinha até assistência médica para quem fosse duelar, né? Então, para mostrar que a coisa era legalizada, né? Quem quiser entrar aí na internet, bota lá na Wikipédia duelo, vocês vão ver, tem uma cena real de um duelo, uma foto, né? Porque no período que já ainda era autorizado, né? O duelo entre Dom Afonso Costa e o Conde de Penha de Garcia, que foi em Portugal, em 1908. Aí tá os dois caras com a espada lá e os outros olhando. Você olhando essa foto hoje, você vê o quanto isso era bizarro, né? Apesar que a gente faz muitas outras bizarrices hoje em dia, né? Mas o quanto era bizarro isso ser legalizado, né? Então, é um tema antigo, né? Porque o que é o duelo? É uma disputa, vou ler a definição, uma disputa em combate de confronto entre duas pessoas, motivadas em geral por desagravo à honra, desavenças individuais, familiares, facções ou grupais, e outros tipos de confronto de cunho fortemente emocional. Eu esqueci de falar, tinha um duelo que era entre famílias também, entre grupos, né? Que é uma coisa mais bizarra ainda do que o duelo individual. Mas isso era autorizado. Tinha duelos com chicote, uma variação enorme, né? Mas o que importa para a gente aqui é entender o conceito de duelo, né? Porque você falou que é uma coisa antiga. Sim, mas no dicionário está lá que duas definições. A segunda interessa para a gente mais do que a primeira. A primeira diz assim: luta previamente ajustada entre duas pessoas, em campo aberto, na presença de testemunhas, com armas e lugares escolhidos pelo ofendido, e que tem por objetivo o desagravo de uma honra dos combatentes. Então está aqui a honra de novo aparecendo aqui na nossa definição. E o segundo sentido, o segundo figurado, que é o que interessa para a gente, que é qualquer oposição conflituosa de ideias, forças e pessoas. Antes da gente entrar nesse segundo, vamos falar um pouco sobre o primeiro, né? Como a gente falou aqui, que o duelo tinha a ver com a questão do desagravo à honra, e isso aí é importante guardar essa expressão, né? O desagravo à honra. Porque a primeira coisa que a pessoa se pergunta é assim: o que é honra? Né? O que é honra? O que é honra para mim? O que é honra para vocês? O que você entende que é uma ofensa? Né? Porque às vezes você fala alguma coisa para uma pessoa e ela se ofende tremendamente, você fala essa mesma coisa para outra e ela não se ofende, né? Então a ofensa ela tem umas características estranhas, né? A gente até já mencionou algumas aqui, né? Se a pessoa, por exemplo, me xinga, eu só tenho duas possibilidades: ou eu me reconheço naquele xingamento, ou eu não me reconheço naquele xingamento, né? Então o cara vai e fala assim: a sua mãe, que é a mais antiga das profissões,
só tem duas opções. Ou ela é, ou ela não é. Se ela é, assume, né? Então, assim, é verdade. Então, se é verdade, eu não tenho por que me ofender. Eu posso até ter vergonha disso, mas eu não posso me ofender com o outro, porque, na verdade, o que ele falou é verdade. Se o que ele falou não é verdade, então, assim, por que eu me ofendi? Né? Aquilo, olha, isso é mentira. E aí, se eu entro numa de tentar definir melhor a honra, a gente vai esbarrar, eu poderia falar muito aqui sobre isso, né? A gente vai esbarrar numa coisa chamada orgulho, né? E aí é que é o grande problema nosso, né? É o quanto a gente se ofende e a forma como a gente pretende dar conta dessa ofensa, né? Então, num duelo, por exemplo, acontecia muito do ofendido ser bom, por exemplo, na espada. Então, ele aceitava, ele chamava rapidamente para o duelo. Qualquer coisa era pá. Tava aquele tapa com a luva, tinha várias maneiras de você desafiar o outro. Porque ele sabia que ele era bom. Então, tudo se ofendia. A gente vê isso também em filme de Bang Bang, né? O cara entra no bar marrento pra caramba, esbarrando em todo mundo, né? E o que tá olhando, não sei o quê, porque ele estava doido para arrumar uma briga. Como é até hoje, as pessoas, tem gente que sai de casa, vai pra boate para arrumar briga, né? Mas é porque ele se garantia atirando, se garantia na espada, né? Então esse cara é um grande covarde, né? Porque ele sabia que por ser bom, ele podia desafiar qualquer um. Então ele estava jogando em regras, em um jogo no qual ele era muito bom, né? E o lado do outro, que aceitava o desafio, né? Porque ao não aceitar o desafio não te acontecia nada, o cara não podia te matar. Você só passava por covarde, né? Mas era um covarde vivo, né? E aí as pessoas preferiam morrer do que ser chamado de covarde, né? E às vezes o cara não tinha a menor chance, e ainda assim ele embarcava naquele duelo. Por quê? Em defesa da honra, né? O cara achava mais honrado morrer no duelo, num confronto que ele sabia que ele não tinha a menor chance, porque ele não sabia como lidar com a vergonha de não ter aceitado o desafio. Então você vê que é uma coisa criada, regras nossas, regras malucas, criadas por nós mesmos, criando uma situação totalmente fantasiosa, inexistente, né? Porque aquilo foi um conjunto de regras que nós criamos, né? Por que eu falo que isso é uma criação nossa? Porque no mundo natural, os animais lutam por comida, né? Lutam por uma parceira, sexo, né? Mas, em geral, aquela disputa fica nisso, né? Então, assim, ninguém luta para ser o alfa do grupo, mas são lutas que dizem respeito à forma de viver, à sobrevivência, né? Então, são aquelas coisas que são primárias em qualquer espécie, alimentação e reprodução. Então, eles lutam para isso, mas sem essa mágoa, esse rancor ou a defesa da honra, né? Então, o cara quer ser o alfa, ele vai lá e desafia o outro. Perdeu, acabou, ele não vai ficar igual no filme Rei Leão, né? O Scar, né? Quem nunca viu o Rei Leão, o Scar é o irmão do chefão, né? E aí o Scar fica com aquele recalque, com aquela mágoa, planejando a morte lá do Rei Leão. Isso é uma coisa humana. No mundo animal, ele vai ficar esperando o outro envelhecer. Quando ele achar que dá para ele vai lá e vai desafiar ele de novo. Mas esses sentimentos que levam a gente a entrar no duelo, isso que é o problema, né? Então esse que são as coisas que a gente tem que trabalhar, porque isso é uma sofisticação humana, né? Uma loucura humana, né? Não é mais esse instinto animal onde eu estou desafiando o outro porque o meu instinto me leva a isso, né? Um instinto primitivo me leva a isso, ou seja, a sobrevivência da espécie precisava disso, né? Então eu lutava por comida, o mais forte sobrevivia, o mais forte passava os genes à frente. O alfa o que era? Aquele que tinha os melhores genes, né? Então ele ia acasalar com
com as fêmeas e tal, ia passar os genes dele para frente. Então, tudo, a natureza sempre trabalhando em direção da sobrevivência da espécie. Esse duelo humano, não. Porque a honra é uma coisa extremamente subjetiva, né? Então, às vezes, o outro se ofende por uma coisa, como eu falei, que um terceiro não se ofenderia, né? E muita gente ainda entende que seja dessa forma. Não posso levar desaforo para casa, né? Eu tenho que defender a minha honra, ou defender a honra da família, né? E essa postura é vista em todas as culturas, né? Eu, por exemplo, que gosto da cultura japonesa, né? Na prática do Aikido, a gente lê muito sobre histórias de samurais, né? E os duelos era uma coisa comum naquela época, né? E era a mesma bizarrice, né? A luta de espadas, só que uma disputa de espada entre samurais não era como essa disputa de espada europeia, né? Que o cara fica duelando. A disputa de samurai é o seguinte: quem sacou primeiro, o outro estava morto, porque era um golpe só, né? E sempre o maior dos combatentes sempre vencia, né? Tem livros interessantes sobre um samurai chamado Musashi, um dos maiores espadachins do Japão. Na época feudal. Então, ele chegou a virar lenda. E depois ele participar de não sei quantos duelos, porque ele era assim, ele era excepcional. E chegou uma hora que ele caiu em si, depois de um duelo, né? Quem quiser pesquisar, não vou contar a história toda. Depois de um determinado duelo, ele cai em si e fala assim: não quero mais isso para mim. E ele passa a duelar sem matar, porque ele matou, registrado, mais de 60 pessoas com quem ele duelou, e ele não quer mais isso. Ele continuou sendo desafiado, porque o bom espadachim começa a ser desafiado, porque o outro quer vencer ele, para dizer que ganhou, mas ele não quis mais, porque em algum momento ele caiu em si e viu que aquilo não fazia muito sentido, né? O próprio fundador do Aikido, o Morei Ueshiba, ele percebe isso mais ou menos no meio da caminhada de vida dele, e quando ele idealiza o Aikido, ele idealiza pensando numa arte da paz, porque ele viveu mais de uma guerra e ele começa a ver o absurdo que era a guerra. Então, coisas que ele falou, por exemplo: só nunca perdeu uma luta quem nunca lutou. Então, assim, você mede força, até você ver que em determinado momento o cara cai em si e fala assim: não, eu tenho oponentes que são mais fracos que eu, mas tem oponentes que são melhores que eu, né? E aí, o que eu estou querendo com isso, né? Então ele começa a entender que a rivalidade não era a melhor maneira de você resolver os conflitos. Ele falava que a melhor maneira é você se unir, né? E tentar encontrar os pontos em comum, né? E o conflito tem que ser resolvido dessa forma, pela união. É um dos fundamentos que ele trouxe, né? A outra é você perceber, tem a ver com esse, né? Você entender que sempre vai ter alguém melhor que você. E depois o cara perceber que ele definitivamente não solucionou o conflito, né? Apenas prevaleceu uma opinião, né? Mas, por exemplo, se na cabeça de alguém o cara que foi ofendido, ele morreu com a ofensa. Ainda por cima não morreu, né? Foi ofendido e morreu. Porque se o cara que ofendeu for melhor que ele ainda vai confirmar a ofensa depois que o outro cara morrer, né? Tá vendo? Não falei que era isso? É isso mesmo. Então, não faz muito sentido, mas são coisas que a gente viveu durante muito tempo. Agora, o que restou para a gente dessa prática, né? Porque isso tem a ver com a natureza humana. Esses desafios constantes têm a ver com a natureza humana. E o que restou para a gente dessa época? Restou esse nosso instinto de não levar o desaforo para casa, do desafio, né, constante, de alimentar rivalidade, né? Esse é o principal ponto que a gente queria trabalhar aqui hoje, né? Eu vou ler um trechinho do Evangelho para vocês entenderem onde a gente quer chegar. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada. Então, a figura que ele está criando. Só é verdadeiramente grande, né, grande de espírito, aquele que, considerando a vida uma viagem, então ele está considerando que eu estou em direção a alguma coisa, estou perseguindo um objetivo, né?
que o há de conduzir a um determinado ponto, pouco faz das asperezas da jornada, né? E não deixa os seus passos desviarem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhes arranhaduras, né? Então, ele até fala assim, umas e outras lhe roçam a epiderme, sem o ferirem. Então, ele quer dizer o seguinte, que um olhar do espírito, a vida é essa jornada, é essa viagem. E o objetivo final é que é o grande propósito. Então, se eu fico me prendendo às coisas menores do caminho, né, é porque eu não estou vislumbrando esse objetivo maior. Então, eu estou me prendendo a essas pequenas coisas, que a gente chama de picuinhas, né? Essas pequenas coisas, né? Que para alguns são muito importantes, porque a pessoa entende que tem que resolver aquilo, né? E tem que resolver na marra. Então, é o valor que a pessoa deu para aquilo, né? O valor que ela deu para a ofensa, o valor que ela entendeu, né, que aquilo possa ter, né? Quando, na verdade, somos nós é que damos essa autoridade ao outro, né? Por isso que a gente começou falando, né? Ah, do que eu fui chamado? Ah, você foi chamado de gay. Ah, você é gay ou você não é gay? Se você é gay, eu sou. E se eu não sou? Eu não sei por que você está me chamando assim, né? Agora, o que é? É vergonha? É opinião perante os outros? Então, a sociedade é meio maluca, né? A sociedade vai ficar de fora olhando se eu vou aceitar ou não aquilo, né? E aí fica aquela torcida. Né? Desde a escola começa isso, desde pequenininho, né? Vai lá, né? Vai ter briga hoje no final na hora da saída. Então, desde pequeno a gente... E quando a gente cresce, às vezes no trabalho, quem está de fora está vendo duas pessoas se desentenderem, em vez de chegar lá e falar assim, pô, vamos somar forças, vamos trabalhar junto aqui e tal, para uma coisa maior. Não, ainda fica de longe. Não tem nada a ver com isso aí não, vocês que se resolvam, né? Às vezes até briga em família, tem familiar que fala assim, não, eu não vou me meter nisso aí não. Eles que são brancos que se entendam, né? Já são adultos. Quando na verdade essa postura social tem muito a ver com o que acontece no desenrolar, né? E o duelo, ou essa disputa, né? Essa oposição de ideias, né? De forças entre pessoas, é muito alimentada por essa questão social. O que os outros vão pensar de mim? Eu sei lá, né? O que a pessoa deve pensar, eu sei lá o que os outros vão pensar, porque eu não estou na cabeça dos outros, eu não controlo a cabeça dos outros. Eu posso aceitar o duelo e morrer pelo duelo e continuar sendo ridicularizado. Tá vendo? Ela era um fracote mesmo. Então, o que eu fiz? Não resolvi nada, né? Então, na verdade, a pessoa tem que ter postura. E isso é que é muito difícil. Que ter a postura é ter essa força interna, que é o que a gente não quer desenvolver, né? Então, aquilo que se tomava como sendo coragem, né? Em aceitar o desafio, e hoje revidar a ofensa, seja ela verbal, seja ela física, esse revide, na verdade, essa é que é a covardia. Veja bem, não estou falando que a pessoa tem que se deixar humilhar eternamente ou apanhar, não é isso. São coisas, nós estamos falando de... Isso é uma outra coisa. Gandhi, por exemplo, que é um grande mentor, né, e que a gente respeita infinitamente, desenvolveu a ideia da paz em cima da ideia do não revidar. Mas com isso ele não pregava covardia, né? Então, quem lê sobre a vida dele, né, quando ele começa, por exemplo, a questão do sal na Índia, né, que quem dominava a produção do sal era o inglês e o indiano tinha muita dificuldade. Então ele convence as pessoas, fala assim, não, nós vamos até o mar, porque o mar é nosso, o mar é de todos, vamos fazer o nosso sal. E aí a gente vê cenas horrorosas da época, né, cenas reais, né, daquela fila de indianos apanhando da polícia inglesa, né, e eles sendo socorridos por outros indianos e tal, né. Então, Gandhi defendia o seguinte, de persistir. Então, assim, era uma espécie de uma não uma revolta no sentido de raiva, não, mas opor-se
aquilo que ele considerava que era o absurdo ou era a ilegalidade, né? Então ele sabia que a Índia estava sob domínio inglês e falou assim, não, isso não está certo. Nós temos o direito sim de produzir o sal. E insistiu e fez isso com os tecidos também, né? Então ele desenvolveu com isso uma ideia que inclusive ele falou sobre isso quando se dirigia à Segunda Guerra Mundial, e as pessoas riam do que ele falava, né? Ele falava assim, porque nós estamos em guerra com a Alemanha? Eu falei assim, mas o alemão vai matar todo mundo. Não, ele já está matando quem se opõe. Se você simplesmente falar, não, Hitler, eu não vou fazer o que você está falando, aí ele vai te matar, tá? Ele vai matar 1, 2, 3, 10, morreram milhões, morreriam milhões provavelmente, mas ele não ia conseguir impor, né? Porque ele ia exterminar a humanidade inteira, isso não ia acontecer, porque havia também uma resistência, né? Uma resistência pacífica, mas uma resistência. Então não é se deixar matar, mas é não permitir que essa violência se estabeleça, né? Então ele não falava para deixar de se defender, ele nunca falou isso. Ele pedia que não houvesse a evolução da agressão, né? Então a defesa ela é legítima, inclusive na lei humana, né? E creio que vai continuar sendo legítima infinitamente, né? Acho que é até uma obrigação a preservação da vida, né? Mas o duelo não é isso, né? O duelo não é o que chama de defesa da honra, na verdade, a pessoa se sentiu agredida, né? E aí pede um meio violento, legal, para poder reaver essa honra que foi perdida. Hoje em dia a gente tem o quê? Uns tribunais para resolverem isso, né? Então não houve entendimento entre as partes, nós vamos para o tribunal, aquilo vai ser decidido por terceiros que não estão envolvidos emocionalmente com aquela questão e vai ver se tem uma questão de honra envolvida, né? E isso vai ser discutido, né? Mas o Evangelho deixa claro para a gente aqui, né? Que na verdade, olha as palavras do Evangelho, expor seus dias, né? Quer dizer, expor a sua vida, para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida, porque muitas virão, muitos desafios virão, né? Muitas ofensas virão, e nós não teremos como confrontar dessa forma todas elas, né? Então nós seremos assim, agredidos, né? Ou ofendidos, ou teremos muitos desagravos ao longo do caminho. E essa não seria a forma ideal de eu ter esse enfrentamento da vida, né? E na época, como era legal, ele até fala que se a gente não fosse tão ridículo em termos de visão, a gente entenderia que isso é um verdadeiro absurdo, né? E aí chegou uma hora que a própria lei começou a enxergar isso como crime, né? Entender que isso não deveria continuar, né? E aí ele continua falando que, na verdade, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, né? Fala pra gente da clemência, que é uma coisa que a gente não soube desenvolver ainda, e que enquanto houver entre irmãos, né, que somos, essa coisa do derramamento de sangue, né, isso vai gerar mais animosidade e isso é que acaba gerando as próprias guerras, né? Ainda falando de Gandhi, né, eu tava, vindo para cá, eu estava assistindo um pequeno vídeo, né, um vídeo espírita, né, e o palestrante estava mencionando que alguns anos após a morte de Gandhi, né, encontraram cartas que Gandhi trocou com Hitler antes do início da Segunda Guerra Mundial. Gandhi já percebendo, né, não só pela sua inteligência, né, mas pela sua sensibilidade, que é mediúnica, né, o que estava para ocorrer, ele escreve a Hitler, né, e Hitler respondia, né, então e Gandhi guardou as cartas que enviou e que recebeu. E mostrava a preocupação dele, e ele pede a Hitler, né, porque Hitler se dizia cristão, né? Então ele falava assim, se você realmente é cristão, então assim, siga um único ensinamento de Cristo, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Então ele tentou,
de alguma forma, apaziguar o coração desse indivíduo, porque ele percebia o poder que ele tinha de magnético, né, quando ele assumia a posição de orador, né, então é um cara que envolvia as massas, e Gandhi começa dali a vislumbrar o que poderia ocorrer, né? Existe até um rapaz que escreveu recentemente um livro sobre a vida de Chico Xavier, palestrante também, não me recordo o nome dele agora, e que ele conta que o Chico relata, né, que assim que Hitler desencarnou, foi formado um pequeno tribunal, onde Jesus capitaneou esse tribunal, e foi decidido que Hitler deveria ficar preso por 10 séculos, 1000 anos, né? E ele foi levado até Plutão, onde ele se encontra preso, né, hoje. E muitos anos depois, quando Gandhi desencarnou, Gandhi soube dessa prisão, foi informado dessa prisão, pediu uma audiência com Jesus, e quando Jesus confirmou que ele realmente estava preso, né, em Plutão, ele pediu que Jesus o autorizasse a se tornar mentor de Hitler, porque durante a última encarnação de Hitler, o mentor de Hitler abriu mão da mentoria. Ele não conseguiu dar conta do que Hitler vinha fazendo, e ele abriu mão, se afastou, né? Como a gente sabe que acontece, está escrito nos livros, né? O livro do Espírito fala sobre isso. O mentor, ele vai até onde você quer ouvi-lo, né? Chega um ponto que ele tem que deixar você fazer as coisas da forma como você entende que deva ser, para que você colha o resultado disso, e aí lá na frente a gente volta a conversar. Então você fala, não faz, não faz, não faz, não faz, chega uma hora e fala assim, quer saber? Faz. Porque você não está conseguindo alcançar ou não quer, né? Às vezes o espírito não quer, às vezes ele enxerga aquilo, mas ele escolheu vivenciar aquilo ali. E aí ele vai vivenciar, e o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, então ele vai também colher o resultado daquilo ali. Então o mentor dele se afastou, e aí Gandhi pede essa... Então você vê que precisava de um espírito de uma elevação como a de Gandhi, que tinha esse lado pacifista muito forte, né? E as frases que ele cunhou, né? Então, por exemplo, só existe uma paz possível, né? Aquela paz que começa em mim. Então ele falava, não existe você trabalhar pela campanha da paz, existe você trabalhar a paz interna, que é o quê? Não aceitar essa raiva que a gente tem, não aceitar esses conflitos que nascem de dentro de nós, né? Quando se vier parar para examinar, né? Por que essa pessoa me incomoda tanto? Por que eu me enraiveço só de ouvir a voz dela, ou só de estar na presença dela, né? Sempre a gente diz que é o outro, né? Mas a psicologia moderna, a psicanálise, né, que a gente está estudando, ela deixa isso muito claro. Não é o outro, é o que eu estou espelhando no outro. Então sempre tem alguma coisa no outro que faz despertar alguma coisa em mim que não está bem resolvida. E aí o meu coração dispara, e vem a minha raiva, vem o meu incômodo, porque é alguma coisa que eu não trabalhei, eu não resolvi, e eu boto na conta de terceiros, né? Então, Gandhi fala muito sobre isso a vida dele inteira, né? Então, assim, que é o que a doutrina fala, autoconhecimento, né? Tornar-se uma pessoa melhor, cada dia melhor, autoaperfeiçoamento, isso recorrente na maioria das religiões e doutrinas e filosofias, sempre buscam esse aperfeiçoamento, né? Então, é o único caminho possível, né? Então, Gandhi, como conhecia muito isso, né? Ele fala bastante sobre isso. E quando a gente fala de covardia, né, não é uma ideia minha, né? Olha o trechinho aqui, vou até falar o nome do espírito aqui que está ditando isso. Santo Agostinho, né? Um dos pais do cristianismo, né? Santo Agostinho. Ele que diz, em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida,
mas também é, incontestavelmente, uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem de suportar as ofensas. Eu lembro que tinha uma companheira numa outra casa que eu trabalhei e mediunicamente eu sentia que ela tinha uma tendência ao suicídio. E uma vez esse tema do suicídio saiu durante um estudo, né? E eu senti que ela começou a mudar as feições dela, né? Uma mistura de curiosidade, querendo saber mais. E em determinado ponto ela pediu para comentar o estudo e ela falou assim: mas você não acha que a pessoa tem que ter muita coragem para se suicidar? Aí na hora me lembrei das coisas que eu já tinha lido. Eu falei: não, eu acho que a pessoa tem que estar muito assustada, com muito medo. Eu não usei a palavra covarde, né? Aí ela não entendeu, e como era uma pessoa agressiva, eu falei: não, é isso mesmo que eu estou falando, é uma forma de covardia. Então eu preparei o ambiente para poder usar essa palavra, né? Eu falei assim: não, isso é uma forma de covardia, uma covardia moral. Não, mas a pessoa para fazer... Aí ela começou a dar exemplos, né, de suicídio, que eu não vou dar exemplos aqui. E eu falei assim: não, mas no fundo, por mais violento que sejam essas coisas que estão me falando aqui, né, ela tem um único objetivo, que é encerrar alguma coisa. Né? E isso é que a gente deve buscar. Encerrar o quê? O que está te incomodando a esse ponto? Né? Essa é a busca que deve ser feita. Né? O que você entende que é tão absurdamente incômodo que você decida pelo fim da sua vida? E aí eu falei: mais, você sendo espírita ou não, se você está aqui nessa roda, mesmo que você não se considere espírita, ou não tenha estudado todas as obras de Kardec, ou seja, eu entendo que a pessoa, se dizer espírita, ela tem que conhecer a doutrina, né? Mas não é assim que funciona. Então, você está aqui, então você tem simpatia por essas ideias. Então, você acredita que o espírito sobrevive à matéria, né? Que a matéria é apenas uma passagem. Então, você sabe que a sua vida não vai se encerrar com esse ato. Então, você tem mais uma informação aí para te ajudar. Porque se você tivesse a certeza da aniquilação, aí você poderia: pô, isso aqui é uma porta de saída, né? Como foi para Van Gogh, por exemplo, que tinha problemas emocionais seríssimos e ele colocava nas pinturas, né? E hoje em dia as pinturas dele são caríssimas, mas na época ele não conseguia vender, nem ele, nem o irmão conseguiam vender aquelas pinturas, mas ele colocava aquelas dificuldades emocionais dele, ele colocava na pintura. E ele entendeu que ele não tinha outra saída, mas ele não tinha essa informação, né? Ou a dor era tanta que ele não suportou, né? Mas você tem essa informação, né? Então você sabe que a vida não se encerra. Então, às vezes, a gente procura um caminho e esse caminho leva a gente até a dores até maiores, né? Mas só para falar um pouquinho sobre essa ideia do suicídio ligado à questão do duelo, né? Então, como eu falei, não são palavras minhas, né? Está aqui, Santo Agostinho: o duelista não tem a capacidade, a força, a coragem, né? A força moral, a coragem de suportar as ofensas, né? Então ele relembra Cristo: não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquela que bateu na direita do que vingar uma injúria, que é aquela coisa de dar a outra face que a gente estudou nesse capítulo mesmo. O que é dificílimo para a gente, porque a gente entende que dar a outra face, isso sim seria uma grande covardia, né? Mas o dar a outra face, como a gente já explicou aqui de outras vezes, não é você ficar apanhando eternamente. É você não incorporar essa ofensa e permitir em algum momento que o outro, né, quando você entender que haja essa condição, que o outro se aproxime, né? Então, dar a outra face é você estar aberto a essa possibilidade. Não quer dizer que eu vou ficar me aproximando do outro enquanto o outro tem a intenção de me agredir. Mas em algum momento ele pode ir virar, né? Quando vai ser a gente não sabe, mas ele virá a mudar essa opinião, porque a gente está fadado ao progresso, a gente está fadado à perfeição. O progresso, ele é uma lei. Então, assim, as coisas vão se sucedendo. Mesmo que eu queira ficar parado, eu não consigo, porque eu vou sendo empurrado por esse movimento, né? Eu não consigo voltar no tempo, então eu só posso andar para frente. Então, andando para frente, mesmo que o espírito fique em estado de congelamento, né, que é o estado ovoidal, né, que é quando ele para tudo,
ainda assim ele não está retroagindo. Ele está simplesmente parado. Parado, modo de falar, porque na verdade, em algum momento, tudo aquilo que ele vivenciou, aquele cabedal de experiência vai servir para uma retomada. Mas a gente está sempre andando para frente. Então, assim, os espíritos vão revendo as suas posições constantemente. Aquele que tem maior capacidade de suportar as ofensas, ele vai passando por esses problemas. Ele vai passando, ele vai vivendo um monte de coisas ruins e vai botando aquilo na bagagem, aquilo que está pesando demais, ele se desfaz daquilo. Ó, isso aqui não me interessa, isso aqui também não. Isso aqui me serve, eu vou levar comigo. E aí continua o caminho. Hoje mesmo eu estava dialogando com um amigo meu que está um pouco cansado, né? Tá na metade da caminhada da vida e passou algumas situações agora que são muito desgastantes. E eu falo para ele, meu amigo, é assim mesmo, né? E agora? Vai continuar ou vai parar, né? Porque as coisas vão seguir, né? O que tem de bom aí, né? Aquela história já que a gente está comparando com uma jornada, bota tudo no chão, vê o que já não te serve mais, se desfaz, esvazia um pouco essa mochila e olha para frente, pô. Se você tentar voltar nessa estrada, não vai chegar a lugar nenhum. Então, olha para frente, entendeu? O que tem de bom aí pela frente que dá para fazer ainda, né? Dá para curtir algumas coisas ainda, dá para curtir os filhos, dá para curtir o que eu tenho de saúde ainda, né? Ainda estou me mexendo, estou respirando, estou enxergando as coisas, dá para ler, dá para brincar disso, dá para brincar daquilo, o que dá para fazer ainda, né? Ainda sempre paladar, ainda dá para comer uma comida gostosa, né? Dá para trabalhar, o que dá para fazer? Dá para fazer um monte de coisa, então vamos seguindo, pô, e andando para frente, né? E nesse movimento, na verdade, eu vou buscando esse objetivo maior, né? Eu tinha um professor de ginásio que ele falava, você tem que ter sempre um sonho e uma meta. Um sonho e uma meta, né? O sonho é aquilo que você vê lá na frente, você não sabe como você realizar ainda. A meta é aquele sonho que já está mais perto de você, então você já consegue projetar, para fazer isso aqui eu preciso de tanto tempo e de tais recursos. Não estou falando só de grana não, né? Eu preciso de uma capacidade que eu não tenho, que eu tenho que desenvolver. Então, sei lá, o cara é muito novo e veio de uma família que não deu oportunidade, aí faz, pô, eu tinha um sonho de tocar piano. Pô, mas tô aqui ralando, tô trabalhando, não sei o que, não posso, mas eu tô com esse sonho. Até que em determinado momento aquilo fica mais próximo, né? Opa, aí isso aqui já virou uma meta, então para mim tocar piano eu sei que eu tenho que arrumar alguém que me ensine o básico, aquela coisa toda, eu vou levar uns 7 anos, já estabeleci uma meta, né? Quanto tempo eu tenho que ter de aulas e tudo mais, né? Outras coisas a gente não conseguiu alcançar, continua lá na frente no sonho, mas eu tenho que ter, porque eu tenho que estar perseguindo alguma coisa, eu tenho que estar em busca de, né? E a vida, ela vai se dando, né? Algumas coisas eu consigo organizar, outras coisas eu não consigo organizar, né? Mas estabelecer metas ou sonhos também e ficar alimentando frustrações pelo não alcance, né? Então, sei lá, o cara projetou ter um barco, né? Um exemplo figurado aqui. Mas não deu para fazer o barco, faz uma canoa, pô. O negócio é pescar, o negócio é você se divertir, entendeu? Faz uma outra coisa, né? Muda esse foco e esse objetivo, né? Mas não se deixe desanimar, que é esse acovardamento que a gente está falando aqui, né? Está dentro da mesma ideia, né? Então, quando Jesus fala para a gente, ou falou para Pedro, por exemplo, né? Guarda a espada, Pedro, embainha essa espada, né? Porque aquele que matar pela espada perecerá. Ele já estava aí condenando toda essa postura agressiva. Então, Pedro, na verdade, reagiu a uma agressão, mas Jesus, vendo lá na frente e sempre aproveitando as oportunidades para ensinar, falou assim, Pedro, ele é assim, mas você não precisa, né? Não era ali uma questão de defesa, porque a agressão já tinha ocorrido, era Pedro agredindo o guarda, né? Então, como eu falei, a autodefesa, né, é lícita, né? Mas ali ele estava tentando falar assim, olha, você continuar com esse espírito, essa forma de pensar, você vai estar sempre nessa roda viva, que é buscando essa reparação da honra, ou essa vingança, ou alimentando esse estado de ânimo, né? E aí
fica muito complicado, né? Porque assim, a gente não vive mais esse estado aqui do duelista, mas o que a gente vê de pessoas armadas na rua hoje em dia, né? Sem licença de estar armado, pessoas que, por qualquer coisinha no trânsito, querem sair do carro para brigar, aí às vezes um está armado, outro não está, e o cara não está armado, mas quer quebrar teu carro todo. Essa semana mesmo passou um vídeo aí pela família, eu apaguei rapidinho, que era um cara na Avenida Brasil, quebrando o carro do outro, eu apago. Esse tipo de coisa a gente não deve passar para frente, né? Você deve passar para frente só o seguinte, olha, tá um bloqueio agora na Avenida Brasil, teve um acidente, uma enchente, aí você vai lá e avisa as pessoas. Mas viralizar vídeo de violência não é uma coisa boa, porque a gente já tem violência demais, né? Então, assim, não tem porquê a gente ficar botando isso para frente, tá? Então, ter um pouco mais de resistência a essas agressões da vida, né? Isso vai acontecer o tempo inteiro, vai acontecer no estacionamento, né? O cara que esbarrou no teu carro, isso vai acontecer no ônibus, o cara que não tem respeito pelos outros, isso vai acontecer no teu ambiente de trabalho, o cara que está sempre te perturbando, te perseguindo, né? Ou porque ele é mais forte, como o cara do duelista, ou ele porque ele se alimenta dessa energia, né? Então, que tipo de estratégias eu vou usar para poder me haver com essas situações, sem ter essa postura, né? Como que a gente faz, né? Trabalhando as ideias do Evangelho, alimentando essa paz interna, né? E isso não se faz do dia para a noite, né? Voltando aqui a Gandhi, né? Ele levou uma vida inteira, e ele provavelmente também não começou nesta existência, ele já vinha trabalhando isso há muito tempo, uma vida inteira trabalhando nessa paz interna, não se deixando perturbar pelo outro, né? Então, quando alguém o agredia verbalmente, e ele passou por muitas discussões que ele trabalhou na política, vamos colocar dessa forma, né? Aquela política maior, né? Teve um contato com os homens que participaram dessa libertação, ele não trabalhou sozinho, né? Então, entre eles mesmo, ocorreram muitas discussões, né? E essas discussões provavelmente se tornavam em algum momento acaloradas, né? Então, assim, não, a Índia dos muçulmanos, né? A Índia dos budistas, a Índia dos hindus, né? Quem quiser ver a história dele, vocês vão ver que não foi uma coisa tranquila, né? Quase que a Índia explodiu numa guerra civil, já perto da conquista, né? Tem um filme muito bom que é o Último Rei da Índia, que conta a história política, né, do último vice-rei que foi mandado, o último vice-rei da Índia, que foi mandado para a Índia pela Inglaterra para encerrar aquele período colonial. E aí você vê como que foi difícil esse trabalho, né? Então, assim, constantemente ele estava se trabalhando, constantemente, para poder entrar nessas discussões e mostrar esse equilíbrio, né? Então, assim, não foi uma coisa que ele conseguiu do dia para a noite. Ele precisou exercitar isso. Então, a gente também tem que exercitar, né? Sentiu aquele golpe, né? Respira, como se fala na yoga, né? Se você conseguir respirar 3 vezes, a sua resposta já será diferente. Né? O pessoal brinca, né? Qual respiração? Qualquer uma. Se você conseguir respirar fundo 3 vezes depois de ser ofendido ou agredido, você já não vai responder da mesma forma. Se você conseguir ficar em silêncio e contar até 10, né? Se você conseguir fazer uma prece, que prece, André? Qualquer uma que você conseguir lembrar. Mas eu estou com raiva e não consigo lembrar do Pai Nosso todo. Então começa, Pai Nosso que estás nos céus. Aí esqueceu o resto, Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso, até você lembrar o seja feita a sua vontade, né? Até você conseguir embalar. Se você está muito nervoso, você não vai conseguir lembrar realmente. Mas você já saiu daquela vibração inicial, daquele primeiro impulso, que é o impulso que está armazenado lá no teu inconsciente, que é para o espírita, né? A memória do espírita, a forma como você reagiu a vida inteira, até que o outro não consiga mais, ele não tenha mais nada dentro de você, porque ele vai tentar encontrar alguma coisa dentro de você. Eu já contei a história aqui do desafiante, do espadachim, né? O espadachim, não vou contar a história toda de novo, mas o espadachim
já com idade, com muitos alunos, aí vem um novo que tinha a técnica de ficar agredindo ele verbalmente, e é o que ele faz, né? Agride, 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 xinga, xinga, ofende, 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 e no final, esse espadachim mais velho, o cara cuspiu nele, fez de tudo, né? Os alunos ficam, porque os alunos não tinham esse preparo. Mas, mestre, o senhor deixou ele fazer, o cara acaba indo embora, né? O senhor deixou ele fazer e acontecer, ele ofendeu a gente, ofendeu o senhor, ofendeu seus pais, suas mães. Ele falou assim, aí o mestre fala assim, bem, quando alguém chega à sua casa e te oferece um presente, se você não aceitar, quem fica com o presente? Ele falou, é ele, vai ter que voltar com o presente. Foi o que aconteceu, ele veio aqui e tentou agredir o outro, né? Então, aquilo só teria funcionado se houver eco, né? Se aquilo reverberar no outro. Então, a ofensa precisa que a gente aceite a ofensa, a gente se sinta ofendido, né? Não é como uma pedra. Uma pedra, se eu mirar aqui, o Rafael está na minha frente aqui, se eu mirar direitinho, eu vou acertar ele. Então, a agressão ali é física, né? Se eu bater nele com alguma coisa. A agressão verbal, e a maioria dos duelos e das diferenças que a gente alimenta com a maioria das pessoas, não é por agressões físicas, não é porque ele me deu um tapa, ele pisou no meu pé. A grande maioria são diferenças que estão no nível do psicológico, né? No nível das emoções, né? Então, se eu tacar uma pedra nele e acertar, eu agredi ele fisicamente. Você tacou uma pedra, está doendo, você me machucou. Ainda assim, tem uma forma de lidar com isso, mas a maioria não. Eu vou tentar, falo uma coisa, falo outra, né? Então, tento primeiro agredir a sexualidade dele, não deu, eu tento atingir de um parente, até que chega uma hora que eu consigo, bati numa coisa que, agora eu sei qual é o ponto fraco dele. E aí eu fico instigando aquilo ali. Então, tem gente que é especialista nisso, né? E tem ofensas que são clássicas, porque socialmente a gente entende que não deva aceitar aquilo, né? Então, não pode ser xingado disso, não pode ser xingado daquilo, né? Os xingamentos, as ofensas, como eu falei, isso são coisas que são criações humanas, criações meramente humanas, né? Então, nós estabelecemos essas ofensas, nós estabelecemos. A cultura estabelece essas ofensas, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma sequência de vídeos do Dr. Drauzio Varela, acho que são 6 vídeos, falando sobre a maconha, a cannabis, né? E mostra como que se cunhou esse termo maconheiro, né? E como que os Estados Unidos foi um dos maiores responsáveis pela demonização da maconha. Não estou botando não é palestra sobre maconha que eu não vou conseguir avançar para os dois lados, eu teria que falar sobre os dois pontos de vista, mas como que ela foi demonizada, né? E isso não ajudou em nada, não reduziu o consumo e não resolveu o problema do tráfico e não resolveu o problema das mortes que se tem com isso. Então você vê que não é dessa forma, né? E fica o estigma, né? Então, até hoje, se eu quero às vezes ofender uma pessoa, eu chamo o cara de maconheiro. E ele vai se ofender. Às vezes até mas ele vai se ofender. Porque, na verdade, por trás dessa alcunha, tem todo um arcabouço psicológico que foi trazido pela civilização até esse momento e que faz com que a pessoa se ofenda, porque isso é associado com um monte de outras coisas, entendeu? Na verdade, ele é só usuário de uma determinada planta, né, que tem no mundo inteiro, se vocês forem estudar sobre isso, que é na Índia, da Índia foi para a Ásia, da Ásia foi para a Europa, da Europa foi para os Estados Unidos, os europeus trouxeram para o Brasil. Então, assim, nós fomos um dos últimos a começar a usar isso aí, sempre foi usado no mundo inteiro, com diversos fins diferentes, e a discussão hoje está muito aquecida, né? E nós vamos chegar a um consenso sobre essas coisas, isso vai ser resolvido, né? Não tem como a gente continuar como civilização para frente, né? Estamos falando do mesmo tema, tá? Com esse nível de agressividade, né? Então, sobre esse tema mesmo, né? Como é que funciona e como é que nós damos tratamento diferenciado. O cara é pego numa periferia com um cigarro de maconha e ele vai apanhando até a delegacia. O cara é pego na Zona Sul, né? É onde tem mais, né? Então, como é que funciona isso, né? Que tipo de sociedade nós temos que tem essa construção, né? Quais são os preconceitos que estão envolvidos nisso aí, né? Por que eu
eu tenho esse nível de agressividade com uma determinada categoria populacional, né? Porque a gente traz uma série de preconceitos, e isso em todas as sociedades tem, né? Aqui no Brasil, é o pobre, é o negro, é o homossexual, né? Isso agora está cada vez mais forte. Em outras sociedades são outras características, né? Mas sempre houve, sempre houve. Essa história, na Índia tem isso de montão, né? A divisão por castas, né? No Japão tinha isso, na China tinha isso. Quase que eu arrebentei o microfone aqui. Então, isso é uma coisa muito comum em todas as culturas, né? E essa cultura é muito usada para alimentar essa agressividade, a forma como eu vou tratar o outro, né? E as pessoas se ofendem e aí querem a reposição da honra, como a gente está falando aqui o tempo todo, né? E no fundo, por trás disso tudo, tem essas coisas que a gente está falando aqui. Então o que a gente deve trabalhar é um crescimento moral, um crescimento intelectual, mais amor no coração, mais entendimento com a posição do outro, com a postura do outro, com a forma como o outro se comporta, né? Entender, né? O mestre veio e esteve entre todos aqueles que a gente considera que estão errados, né? E convivia com eles e procurava ter uma compreensão sobre essa postura, essa forma de pensar. O que leva a gente a ter esse tipo de posicionamento? O que leva a gente a ter essa agressividade? Jesus, mesmo preso, mesmo apanhando, não desenvolveu essa raiva com os seus carcereiros, com aqueles que o ofenderam, agrediram, humilharam. Então, assim, por que determinados espíritos conseguem fazer isso e a gente não, né? Por quê? É isso que a gente tem que parar para pensar, parar para avaliar e começar a trabalhar isso no nosso coração. Não adianta que a gente querer se dizer cristão e ter esse monte de agressividade na ponta da língua e falar um monte de palavrão, né? E palavrão no sentido de agressividade, tá? Porque às vezes a gente está brincando e acaba soltando palavrão. Eu não tenho preconceito com relação a isso, não. Mas eu digo essa coisa da agressão, agredir com palavrão, né? Por que a gente tem essa coisa, né? E aí se diz cristão, mas quais são os valores cristãos? Quais são os valores do Cristo, né? Qual o cristianismo que eu estou defendendo, afinal de contas, né? Que posicionamento é esse de resolver as coisas por agressividade, agressivamente, quando na verdade o Cristo tinha uma outra proposta, de tratar inclusive dos menos privilegiados, dar mais atenção a essas pessoas, as pessoas que têm menos oportunidades, né? Ou que têm mais dificuldades, né? Então, que tipo de postura eu estou tendo? Quantos preconceitos eu ainda tenho? Quanto de agressividade eu tenho no meu coração ainda, né? E os mesmos preconceitos que eu tenho que me levam a agredir o outro são os mesmos que me levam a me ofender, a me sentir ofendido, porque na verdade o preconceito está comigo. Então são esses valores distorcidos que fazem com que eu me ofenda e com que eu queira ofender o outro com aquilo ali. É a mesma coisa, só é uma ida e volta, nunca é o outro, somos nós. Então, já são 8h29, espero que a gente tenha conseguido passar alguma coisa aqui do nosso estudo da noite de hoje, né? Trabalhamos a ideia aqui do duelo, né? E o que leva a gente a duelar, né? Então, pessoal, nós vamos agora fazer a troca das luzes aqui da nossa casa para preparar o ambiente para a gente fazer as nossas preces. E a gente pede que vocês também, na casa de vocês, se coloquem numa posição confortável, né? Quem gosta de apagar a luz para ficar um ambiente mais tranquilo, apague a luz, como a gente faz aqui. Aqui a gente tem uma luzinha azul, né? Na casa de vocês podem não ter, mas apaguem a luz, coloquem um copinho d'água ou uma jarrinha com água para vocês pedirem para que essa água seja fluidificada durante as nossas preces. Vocês vão estar em prece junto com a gente e essa água fluidificada vocês vão bebendo durante a semana, né? E durante as preces peçam para que vocês sejam visitados pelos mentores de vocês, pelos amigos espirituais, e posso atender vocês nas demandas que vocês têm de ansiedade, nervosismo, dificuldades de toda ordem, de saúde, né?
Os mentores espirituais sempre estão nos apoiando naquilo que é possível, mesmo que seja uma coisa que a gente tem que passar, o tal do karma, que o espírita tem tanto medo. Nós estamos sempre sendo apoiados, porque nós temos amigos que vão levar em consideração também as nossas qualidades e o nosso esforço de mudança, tá bom? Agora a gente vai cantar o Quanta Luz. Vamos puxar. Descendo sobre nós, virando em nossas mentes, quanta luz, quando assim em prece, nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz, descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. E assim, Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite de trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui estudando, aprendendo, refletindo. Que nós possamos, Senhor, de pouquinho em pouquinho, levar esses conhecimentos para a prática de nossas vidas, para que tenhamos o nosso coração mais leve e não nos deixemos levar pela revolta, pela raiva, porque a vida é transitória e o objetivo dela é o nosso autoaperfeiçoamento. Que nós tenhamos isso em mente, Senhor, todos os dias da nossa vida. O Senhor nos deu os mestres que vieram até nós, nos deu os grandes mentores, os espíritos amigos, nos deixou vários livros, Senhor, vários exemplos, nos deixou o Evangelho. Então, Senhor, nós temos muitas fontes para matar a nossa sede de paz, de amor, muitos bons exemplos para nos inspirarmos. Que nós saibamos aproveitar essas fontes para nos refrescar, para nos dar o refrigério diante das lutas e das nossas dificuldades no dia a dia. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor esteja conosco hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Com isso a gente encerra o trabalho dessa noite, quer dizer, encerra a parte da transmissão, porque agora nós vamos começar os trabalhos internos. Lembrando que esse vídeo também estará no YouTube, então transmitam para os seus colegas para que o trabalho da casa possa crescer, como a gente falou, né? É um conhecimento que pode ser que ajude alguém e o trabalho da casa possa alcançar outras pessoas, né? Virão outros palestrantes, vocês devem estar cansados de me ver aqui, virão outros palestrantes, outras formas de abordar os mesmos temas diferentes, né? Eu vou estar sempre aqui com vocês também, vocês já acostumaram, né? Então a gente vai manter esse contato, então que a gente possa fazer isso daqui para frente, né? Botar esses temas para circular o mundo afora aí, tá bom? Então um grande abraço a todos e até semana que vem, se Deus assim permitir.